Olá, hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a primeira edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Governo afirma que crise hídrica irá sofrer piora relevante nos próximos meses. Senado aprova recondução de Aras a um novo mandato como Procurador-Geral da República. Biden se recusa a prolongar prazo final para a retirada de pessoas do Afeganistão. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, órgão presidido pelo Ministério de Minas e Energia, afirmou nesta terça-feira que há uma relevante piora das condições hídricas no país e que o cenário deve ficar ainda mais grave até novembro, quando começa o período chuvoso. O país enfrenta a sua pior crise hídrica dos últimos 91 anos e o nível dos reservatórios das hidrelétricas preocupa as autoridades, que apresentaram propostas para minimizar o risco de apagão. No Rio São Francisco, o Operador Nacional do Sistema Elétrico sugeriu priorizar o uso da água para geração de energia elétrica sobre outras finalidades. Também devem ser acionadas mais usinas termoelétricas, mais caras, para reter água nos reservatórios. Na segunda-feira, o governo lançou um programa para dar um bônus a indústrias que consigam reduzir o seu consumo de eletricidade em alguns horários, e uma iniciativa semelhante pode ser apresentada em breve para os consumidores residenciais. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirma que o governo não considera realizar racionamento de energia. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para mais um mandato de 2 anos como chefe do Ministério Público Federal. Ele havia sido indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para permanecer no cargo. Aras foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, logo em seguida, teve seu novo mandato submetido ao plenário. A recondução foi aprovada por 55 votos a favor e 10 contrários, além de uma abstenção. Aras vem sendo alvo de críticos por seu trabalho à frente do Ministério Público, que o acusam de ser omisso em relação às ações de Bolsonaro sobre a gestão da pandemia e seus ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral, entre outros temas. Porém, o procurador-geral conta com o apoio de uma parte significativa dos senadores. Durante a sabatina, ele fez críticas duras aos métodos da Operação Lava Jato e disse que não seria função do Ministério Público, abre aspas, criminalizar a política, fecha aspas, o que foi bem recebido por parte dos senadores da situação e da oposição. Milhares de indígenas de todo o país estão acampados desde domingo em uma área da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para denunciar o aumento da violência contra os povos indígenas e acompanhar um julgamento importante que está na pauta desta quarta-feira do Supremo Tribunal Federal. A Corte deverá decidir se as demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal. Por esse critério, os povos indígenas só teriam direito à demarcação de terras que já estavam ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição de 1988. Os povos indígenas afirmam que a adoção do marco temporal limitaria o acesso ao seu direito originário sobre suas terras e que há casos de povos que foram expulsos delas algumas décadas antes da entrada em vigor da Constituição. Já os ruralistas argumentam que o marco temporal daria maior segurança jurídica contra desapropriações de suas propriedades. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na terça-feira que não pretende prolongar o prazo final para a retirada de milhares de pessoas que aguardam uma chance de fugir do Afeganistão após a tomada de poder pelo Talibã. Diversos líderes do G7, que reúne as 7 nações mais industrializadas do mundo, tentaram convencer Biden a estender as operações em Cabul para permitir que milhares de americanos, europeus, afegãos e cidadãos de outros países pudessem ser retirados. A Casa Branca, porém, afirmou que pretende completar sua retirada do país até o dia 31 de agosto, próxima terça-feira. O Talibã também já deixou claro que rejeita qualquer ampliação de prazo. Durante a reunião do G7, os líderes dos países afirmaram que a sua prioridade é retirar de Cabul os seus cidadãos e os afegãos que contribuíram com eles nos últimos 20 anos, e que os novos líderes do Afeganistão serão avaliados por suas ações e não por suas palavras. Mais informações você ouve no fim da tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW.